Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 26, do versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Diz assim, vamos ler. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Firme, porque ele confia em ti. Amém? Podemos assentar. Nós lemos até o ponto parágrafo aqui. Propósito firme. Amém? É que eu quero falar com vocês nesta noite. Vocês sabem que nem todo mundo consegue ter uma firmeza de propósito, não é isso? As pessoas às vezes fazem um propósito e tem pessoas que não conseguem cumpri-los e não conseguem muitas vezes chegar até o final do objetivo que consolida simplesmente aquele propósito que está no coração da pessoa, não é? Tem gente que quando chega assim na virada do ano faz um monte de propósito para si mesmo. Não, esse ano eu vou perder 10 quilos. Chega final do ano ele ganhou mais 10, tem mais 20. Esse ano eu vou aprender a falar inglês. Faz aquele propósito, começa, e sempre os propósitos não se concluem. Mas às vezes as pessoas não conseguem concluir determinados propósitos, porque elas estão simplesmente preocupadas e de uma certa forma abaladas, e às vezes sempre que você tem que atingir um propósito, você precisa muitas vezes lutar. Porque na maioria das vezes, a confirmação de um propósito na sua própria vida implica em inquietações, em desafios que precisam, sem dúvida alguma, serem superados. Muitas vezes você tem um propósito no coração, mas o atingir aquele propósito exige de você determinadas posturas, exige de você determinados posicionamentos que às vezes você não consegue ter. Você quer atingir objetivos, mas quando se trata de ceder a você mesmo para poder atingir esse objetivo, a ponto de poder mudar em determinadas coisas e obter uma determinada postura para poder atingir o objetivo, isso então impede você de chegar onde você está querendo chegar, ou aonde você está querendo realmente chegar. Muitas vezes a sua vontade é grande, o seu desejo é grande, e quem sabe a sua determinação, sem dúvida alguma, pode ser louvável e é de uma certa forma apreciável. Mas só que existem coisas que impedem você, tem coisas que anulam totalmente a sua vontade, tem coisas que atrapalham até mesmo a sua determinação. E por mais que você seja uma pessoa esforçada, por mais que você seja uma pessoa batalhadora e que você vai firme naquilo que você está querendo, mas coisas atrapalham você, impedem você, dificultam você. Situações relacionadas com você mesmo, com a sua postura, com a sua maneira de agir, com aquilo que você está querendo realmente fazer, você é impedido por diversas coisas que te atrapalham em busca desse propósito. Eu digo isso para você porque tem pessoas que não conseguem muitas coisas de Deus e não conseguem atingir determinados objetivos, e não conseguem realmente confirmar determinados propósitos em sua vida. Não é porque Deus não queira, não é porque Deus não esteja ajudando, é porque Ele não se permite, Ele não deixa. Ele se perde no meio do caminho, ele se perde no meio da caminhada e no meio da jornada em busca da realização de determinados propósitos do coração. Como é que eu posso explicar melhor para vocês isso? Às vezes a pessoa tem um propósito de não brigar mais com uma determinada pessoa. Só que quando ele faz o propósito de não brigar com alguém, de não criar conflitos com a pessoa que ele ama, de não criar conflitos dentro da sua casa, e que de repente ele para e diz: isso não vai acontecer mais, essa situação não se repete mais dentro de casa, no meio da minha família. De repente você
faz coisas que você se arrepende depois, e você toma determinadas atitudes que você sabe que realmente trazem determinados dividendos negativos emocionais para você, para a sua vida, para a sua convivência e para o seu relacionamento, e de repente você se predispõe a tomar um posicionamento de não fazer mais aquilo, de não agir mais daquela maneira, de não tomar mais aquela atitude. E quando você entra num propósito que você pensa realmente em querer fazer do jeito que você avalia e tem como uma maneira certa de poder fazer, e que você então começa a lutar por aquilo, saiba então que atingir esse propósito vai exigir de você muitas vezes um negar-se a si mesmo, uma autonegação, o que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. É quando ele tem que dizer não para si mesmo, é quando ele tem que se autonegar, é quando ele tem que rejeitar determinados impulsos, que é sem dúvida alguma um gerador de todos os problemas da vida dele, do relacionamento dele, da casa dele, da convivência dele, e ele tem que dizer não para si mesmo. Quando chega esse momento do desafio de dizer não para si mesmo, geralmente o sujeito enfrenta uma série de dificuldades. Por quê? Porque para ele atingir determinados propósitos, ele vai ter que dizer não para si mesmo. Ele vai ter que rejeitar uma série de impulsos que o leva a tomar determinadas atitudes que atrapalham todo o processo de atingir determinados propósitos. E quando ele assume realmente em fazer isso, ele é desafiado. Qualquer um de nós somos desafiados. Como? Porque muitos problemas nós somos responsáveis. Muitos impedimentos acontecem em nossas vidas e nós não chegamos onde queremos ou aonde queremos chegar, porque simplesmente nós atrapalhamos o processo. Atrapalhamos o processo com a nossa impaciência, com a nossa inquietação, com a nossa ansiedade extrema e com a nossa dúvida e insegurança diante do desafio que temos que realmente superar. E como é que essas coisas funcionam? Ansiedade. Uma das piores coisas, quando você está querendo alguma coisa, mas antes de chegar lá você fica acometido de ansiedade, que geram aquelas preocupações, as inseguranças e os medos que quase todos os seres humanos têm, mas que às vezes se tornam acentuados em determinadas pessoas por conta da falta de fé, da falta de confiança e da insegurança. São exatamente essas coisas que atrapalham o processo de Deus. Ansiedade. Um dia, Jesus Cristo percebeu que a ansiedade estava atrapalhando a vida de um monte de pessoas. Jesus Cristo percebeu que as pessoas que o estavam escutando nem estavam prestando atenção nas coisas que ele estava falando, porque elas estavam acometidas de alto grau de ansiedade, de insegurança, de preocupação. E essa ansiedade, com certeza, ia impedi-los de atingir os propósitos da sua própria vida. Porque quando você está ansioso, quando você está inseguro, quando você está com medo, o seu propósito nunca é firme, o seu propósito é frágil. Você pensa e quer agora, mas não tem certeza que vai conseguir. Você realmente assume a postura de chegar onde quer chegar, mas ao mesmo tempo você se preocupa que não tem certeza se vai conseguir chegar, e dá aquele medo, dá aquela insegurança, e isso então acaba atrapalhando todo o processo de Deus na sua vida para poder conduzir você e levar você onde ou aonde você está querendo chegar. E Jesus Cristo então percebeu que as pessoas o estavam escutando, mas todos eles estavam extremamente preocupados, extremamente ansiosos e consequentemente desfocados do propósito de Deus, daquilo que Deus na verdade estava propondo a todos eles. Como é que você está aqui nesta noite?
Você tem algum propósito na sua vida, mas esse propósito está de uma certa forma ameaçado pelos teus medos, pela tua insegurança, pela tua incerteza, pela tua ansiedade. Será que você sempre tem vivido exatamente com essa ansiedade, com esse medo e com essa insegurança, a ponto de você nunca chegar no final das coisas, a ponto de você nunca terminar aquilo que você começa? Como é que você tem realmente se portado diante dos desafios e diante dos propósitos que você estabelece para você mesmo? Você tem aprendido a descansar em Deus? Você tem aprendido a se colocar nas mãos de Deus e tirar do coração qualquer medo, qualquer insegurança, qualquer incerteza, mas unicamente ter paz em Deus e acreditar que Ele, o Deus Todo-Poderoso, está no controle da tua vida, que Ele comunga com você das ideias que são boas para você, que levam você a objetivos, que levam você realmente a resultados de vitória para a sua vida? Você confia assim, acredita assim, ou se deixa permear pelo medo ou pela insegurança?